Hoje a gente vai mergulhar num processo que é, de verdade, essencial para a saúde da nossa democracia: a auditoria governamental. Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Como a gente pode ter certeza de que o dinheiro público está sendo usado do jeito certo? Pois é, a resposta está em um ciclo de 4 etapas que nós vamos explorar agora. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A confiança que a gente deposita nas nossas instituições depende totalmente da resposta. E essa resposta, ela está num processo bem rigoroso de verificação, um sistema que foi desenhado justamente para garantir a responsabilidade. E esse sistema é a auditoria. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos passar por 4 passos bem importantes. Primeiro, como é que os auditores decidem para onde olhar. Depois, como eles juntam as provas. Em seguida, como eles transformam tudo isso num relatório claro e, por fim, o que talvez seja o mais crucial de tudo, como eles garantem que alguma coisa mude de verdade. Então, tudo começa com um bom plano. E aqui já vem a primeira sacada. Uma auditoria que funciona não é uma busca aleatória por erro, sabe? É uma operação quase cirúrgica, totalmente focada onde os problemas têm mais chance de aparecer. O segredo disso tem nome. É o planejamento baseado em riscos. Pensa nele como se fosse um mapa de calor. Em vez de sair revirando cara a canto, os auditores vão direto nos pontos mais quentes, nas áreas onde o risco de dar algo errado é maior. É sobre ser mais eficiente, sabe? Trabalhar de forma mais inteligente. E como é que se monta um plano desses? Bem, geralmente segue um processo de 4 etapas. Primeiro, o auditor precisa entender muito bem a organização. Depois, ele mapeia todo o universo de coisas que poderiam ser auditadas. Em seguida, avalia como a própria instituição lida com os seus riscos. E só aí, com tudo isso na mão, ele escolhe quais são as auditorias mais importantes, aquelas que realmente precisam ser feitas. E para ter essa compreensão completa, os auditores usam, digamos, 2 lentes diferentes. Uma é a top-down, que olha do geral para o específico, começando lá das grandes metas. A outra é a bottom-up, que faz o caminho inverso, analisa as pequenas atividades para entender como elas formam o todo. No fim das contas, a visão mais completa vem da combinação dessas 2 abordagens. Certo. Com o plano já definido, a gente entra na fase de execução. Agora é a hora de ir a campo. A parte que parece mesmo um trabalho de detetive, sabe? É a busca pelas evidências. E o que sustenta uma auditoria inteira? A evidência. Aqui não tem espaço para achismo, para eu acho que cada vírgula, cada afirmação no relatório final tem que ser apoiada por provas concretas, que podem ser verificadas. É isso que dá credibilidade a todo o processo. Mas olha só, não é qualquer informação que serve, não. A evidência precisa ser de qualidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem que ser suficiente, confiável e, o mais importante, relevante para aquilo que está sendo investigado. Ela tem que ser a peça certa do quebra-cabeça. E aqui a gente viu os 4 tipos principais de evidências que os auditores costumam usar. Podem ser físicas, tipo uma foto ou ver algo com os próprios olhos, testemunhais, como em uma entrevista, analíticas, quando se cruzam dados e números, e as documentais, que são os papéis, contratos, relatórios. É a combinação de tudo isso que constrói um caso realmente sólido. Ok, depois dessa investigação toda, chega a hora da verdade: comunicar os resultados. Essa etapa é talvez a mais delicada, porque é aqui que os dados brutos se transformam de fato em um chamado para ação. O nome técnico para isso é achado de auditoria, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. É a diferença, a lacuna, entre o como deveria ser, que está lá nas leis e nas regras, e o como de fato é, que as evidências mostraram. Esse vão entre a regra e a realidade, isso é o achado. E um achado bem estruturado não é só apontar o problema. Ele tem 4 partes essenciais: o critério, que é a regra do jogo; a condição, que é a situação real; a causa, ou seja, por que isso aconteceu; e o efeito, que são as consequências. E olha, entender a causa é fundamental, porque se a gente não souber a raiz do problema, a solução nunca vai ser a certa, concorda? Todas essas informações, então, são compiladas no relatório de auditoria. É bom não pensar nele como um simples documento, mas sim como o mapa que vai guiar as correções e as melhorias dali para frente. E a qualidade desse relatório faz toda a diferença. Ele precisa ser claro, objetivo e, algo muito importante, entregue no tempo certo. Um relatório genial que chega tarde demais pode perder completamente o seu valor. Timing é tudo. Agora vamos para a fase final, que muitas vezes é a mais esquecida. Muita gente pensa que o trabalho do auditor acaba quando o relatório é entregue. Mas a verdade é que uma auditoria que não gera mudança é só um estudo. O verdadeiro sucesso está na ação que vem depois.
Exato. O relatório não é a linha de chegada, é o sinal de largada para corrigir o que precisa ser corrigido. O objetivo final não é só achar falhas, é construir soluções que durem. E esse processo de verificação tem um nome: é o monitoramento. A equipe de auditoria volta depois de um tempo, não para caçar novos problemas, mas para checar se as soluções que foram recomendadas realmente saíram do papel e estão funcionando na prática. E aqui a gente vê como tudo se amarra, formando um ciclo que não para: planejar, executar, relatar e monitorar. E o mais interessante é que o que se aprende na fase de monitoramento de uma auditoria já vira informação valiosa para o planejamento da próxima. É uma espiral de melhoria contínua. No fim das contas, a mentalidade não pode ser de punição, e sim de prevenção. A ideia é transformar uma organização que tinha vulnerabilidades em uma organização mais forte, mais resiliente, melhorando os sistemas dela para o futuro. E tudo se resume a isso: agregar valor. Uma boa auditoria não é um custo, é um investimento no aperfeiçoamento constante da gestão pública. É um motor que ajuda a impulsionar a eficiência e a boa governança. E com isso, a gente fecha o ciclo. Vimos que planejar, executar, relatar e monitorar é muito mais do que um procedimento burocrático. É, na verdade, um mecanismo que faz a prestação de contas acontecer de verdade. Então a questão que fica é: como a gente pode fazer esse ciclo funcionar cada vez melhor para construir aquela confiança que todos nós queremos ter nas nossas instituições? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise.